Ariadna aqui de português e nós vamos fazer a correção da prova bimestral de hoje, começando com a prova do sexto ano. Então, a primeira questão, no caso, era um textinho básico sobre o gênero textual que nós estudamos no começo desse ano, que era a primeira questão, resposta fácil, que era o item C, que foi sobre parábolas. Nós vimos todas as estruturas, o que era uma parábola, aonde nós encontramos parábolas. Pensando nisso, a segunda questão, ela era uma pergunta sobre esse texto, que era perguntando, ainda sobre o texto da questão anterior, o que é que o narrador compara os pés? Então, você leria o texto novamente e saberia qual comparação estava sendo feita aí. Que o item certo era o item D, compara os pés às formigas. Terceira questão, tem muito falando sobre o tipo de narrador. Nós vimos que tanto nas parábolas quanto nas fábulas, apesar de ser gêneros textuais parecidos, tem algumas diferenças. Mas o tipo de narrador aqui é o mesmo, que é o narrador observador. Ele vai estar narrando em terceira pessoa, ele vai estar narrando aspectos básicos sobre o ambiente, tá bom? Quarta questão, recordando que estudamos em sala sobre a condição discursiva, o que está presente no texto é... Nós vimos que a condição discursiva, ela se baseia em dois tipos. Nós temos um monólogo e nós temos um diálogo. Focar-se nesses dois itens. Sabendo que nós não temos momentos de fala aqui, ou seja, nós não temos travessões, indicações de fala, então isso seria o quê? Um monólogo. Quinta questão, já estamos focando mais na parte de gramática. Nós temos uma tirinha aí da Cebolinha e do Mônica. E ele pede para prestar atenção na última tirinha, que é na fala do Cebolinha. Sobre a fala do Cebolinha aqui, ele pede para classificar em qual tipo de frase. Nós estudamos que existem 5 tipos de frase. Nós temos as optativas, exclamativas, nós temos as interrogativas, nós temos as imperativas e as declarativas. Sabendo disso, na fala do Cebolinha ele diz, vou esperar sua tristeza passar para poder provocar você. Claramente isso aqui, apesar de haver um sinal de exclamação, ela é uma frase optativa. Frases optativas, elas dão informações. A informação seria o quê? Que o Cebolinha ele só ia voltar a perturbar a Mônica depois que a tristeza dela passasse. Sexta questão, nós também temos uma tirinha, aqui já é sobre a Mafalda. E pede também para prestar atenção no último quadrinho. A Mafalda, no último quadrinho, fala só os de beleza. E nós também temos aqui um sinal de exclamação. Nós vimos que os dois tipos de frase que utilizam sinal de exclamação é frase imperativa e frase exclamativa. Lembrando que frase imperativa vai estar dando ordens ou conselhos e as frases exclamativas expressam sentimentos ou emoções. Devido à conversa que a Mafalda tem nos 2 primeiros quadrinhos com a mãe dela e quando ela responde só os de beleza, ela está dando o quê? Um sinal de emoção, por assim dizer. Ela fala que só os de beleza, porque a mãe dela pergunta, Mafalda, você pegou os meus cremes? Ela, só os de beleza. Só informando. Sétima questão. Sabendo que é possível combinar 2 tipos de frase, dependendo do seu contexto, indique quais tipos estão presentes na frase. Espero que você chegue cedo. Acabamos de falar que existem 5 tipos de frase. Nós podemos combinar 2 tipos dessas frases em uma só. Na frase, espero que você chegue cedo, ela é uma frase optativa e imperativa, pois optativa, ela dá desejos, esperando que algo aconteça. Ou seja, quando fala, espero que você, está esperando algo, um desejo. E que você chegue cedo, já está dando uma ordem, pois termina com um sinal de exclamação. Item A. Oitava questão, nós vimos sobre a negação, em que nós não utilizamos só o não para negar algo, existem outras palavras. E também nós podemos combinar 2 tipos de negação em uma frase só, que é o que eu pedi aqui. Queria saber em qual dos itens existia uma dupla negação. Item certo é o item D. Ninguém nunca me falou isso. Tanto as palavras ninguém e a palavra nunca expressam negação, ou seja, uma dupla negação aqui fácil. Agora, palavras celular, óculos e carrinho são classificadas como? Nós vimos aí sobre a contagem das sílabas.
Nós podemos classificar as sílabas em monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. Separaçãozinha fácil, contagem de sílabas aqui. Celular, óculos e carrinho. Claramente, trissílabas. Item C. Na 10ª questão, já as palavras abacaxi, feliz e Ceará, de acordo com a posição da sílaba tônica, elas são classificadas como? Em relação à sílaba tônica, nós sabemos que é a sílaba com o tom mais forte. Nós podemos classificar apenas em 3 tipos: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas é quando a última sílaba é a mais forte, paroxítonas a penúltima e proparoxítonas a antepenúltima. Sabendo disso, abacaxi, feliz e Ceará são oxítonos, ou seja, a última sílaba é com o tom mais forte. Espero que vocês tenham acertado. A prova estava muito fácil, certo? E esperamos vocês nas próximas provas.